potência 1000 na noite do Brasil que sonha, sonho meu, sonho meu. Sonho meu. Sonho meu. Mas que entrada mais trágica. O que perdeu? Mais de 600 mil. Mas é claro, tempos modernos, não é mesmo? Não é? É o novo normal. É o novo normal. Absurdo! Normal. Absurdo! Normal. Mas, minha cara, você não quer relaxar um pouco, tomar um vinho, né? Cortesia dos nossos patrocinadores. Só tomando uma mesmo. Evoé, que ele nos traga vinho e nos salve da loucura! 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 Oi! Oh! Loucura, loucura, loucura! Essa loucura que só a arte pode nos salvar. Oi, cuidado! Ui! Só a arte salva. Quando a barbárie é normatizada, somente arte e vinho! E viva Dionísios! Viva! Ui, ó. Ui, oh. Uma birita espanta a tristeza. Estamos todos bêbados. Assim é. Até quem se acha burguês é pobre. Quem depende de salário é pobre. Quem espera uma varanda gourmet é pobre, é pobre, é pobre. A esperança dança na corda bamba de sombrinha. Esperança, dança da corda bamba de sombrinha. Ok. Ok. Mas esperança. O que é esperança para você? É como esperar Godot. Não chega nunca. Mas nunca se perde. Mas é preciso... Pera. Me diga antes. Quem é Godot? É aquele que você espera, mas nunca chega. É preciso repensar tudo isso. É preciso agir. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Menos, ó. É carnaval. É carnaval. É carnaval. É carnaval. A tarde feito viaduto e o bêbado trajando luz. Vamos carnavalizar a pobreza, a fome, a miséria? Não. Vamos usar o carnaval para politizar as pessoas, o teatro, as artes, as pessoas inocentes. Você está deveras inflamado. Vamos tomar mais vinho e... Evoé, vamos tomar vinho e viva ao teatro engajado. Então, nesse contexto cultural atual, você acha que esse teatro da década de 60, ultrapassado, você acha que isso resolve? Você acha que alguém vai ouvir esse chamado? As pessoas querem stand-up comedy. É isso, é da gargalhada. O Ariano Suassuna, Augusto Boal, transformaram o teatro no mundo. E este é o caminho do teatro? Poderia ser. Transformar a dor em luta pela dignidade, pela vida, pela expressão, pela liberdade. Saúde, moradia, educação. Dignidade para todos os corpos. Os corpos negros importam.
Os corpos de diversidade importam. Até os favelados importam. Educação para a liberdade. Viva Paulo Freire! Ai, ai, ai. Oh. Você acha que o teatro é a solução? É esse o caminho? Para onde vamos e de onde saímos? Não. Ela gira. Gira. Érica Mendes é uma mulher, mãe, professora, atriz. E a atriz, Érica Mendes, é a atriz. Esse papel de atriz, assim, ele tem aparecido de vez em quando. Então, no momento, estou mais educadora do que atriz. Eu busco muito do que eu faço, o que eu vivencio no teatro, a minha vivência na educação, que elas possam se misturar de alguma forma. Para mim, o que eu vivencio no teatro é um respiro e uma energia que eu posso carregar para levar para a educação, que às vezes eu sinto que suga um pouco mais. Eu comecei a fazer teatro na adolescência, eu tinha 13 para 14 anos. E eu comecei fazendo oficinas culturais e aí eu fui fazendo. Cada ano eu ia avançando e depois eu participei do Grupo Apolo. E ali eu continuei fazendo teatro, né? E fui fazer o profissionalizante. Então, aí a gente fez Senac, a maioria das pessoas do grupo foi estudar um curso. E aí eu comecei a trabalhar com outras coisas de teatro, com outras coisas de teatro escola, teatro empresa, eventos. E aí eu continuo assim até hoje. Quando surgem algumas coisas de teatro, eu ainda faço e permeio entre o teatro e a arte e a educação. Eu carrego bastante do que eu vivenciei na adolescência. Então, quando a gente começou, fomos fazendo pequenas peças de teatro. E a peça maior e primeira que eu fiz foi o Alto da Compadecida, em Mauá, que teve uma história muito importante assim, para a história da cidade e para nós, enquanto atores adolescentes assim, e atrizes. Então, para a gente, essa peça eu carrego bastante coisa dela, que hoje, nesse meu olhar, né, de adulta, eu vejo bastante o quanto que foi importante esse processo, que acho que na adolescência eu não percebia o tanto que aquilo foi importante. E aí, depois dessa, também o Despertar da Primavera, porque também é uma peça que traz e fala da adolescência, e a gente era adolescente, então foi uma vivência bastante importante, eu acho que para a idade, e eu percebo isso hoje, o reflexo disso. E nos tempos mais atuais agora, tem um grupo, né, a Companhia Oficina da Palavra também, que vivencia essa história de
da Cultura e da Educação Antirracista, a gente fez um projeto, uma intervenção artística chamada Sankofa, e para mim ali também eu carrego bastante desse trabalho que foi um momento de entender um pouco mais dessas que vieram antes de nós, para poder fazer o nosso trabalho, e bastante da nossa história enquanto mulheres e mulheres negras, e falar um pouco disso. Então, são algumas coisas que eu carrego, e nesse momento, o Sankofa, que foi um dos últimos trabalhos que eu fiz, eu acho que eu carrego bastante assim, sobre ele. Eu acredito que eu tenho pensado muitos caminhos, assim, e eu também eu fui vivenciar isso mais, por mais que tenha toda essa vivência, eu sou uma mulher negra, e sempre fui, óbvio, mas assim, o meu conhecimento disso vem de uns tempos para cá, né? Porque o se reconhecer negra é um processo. E por isso que eu falo que essa vivência depois, agora, nessa companhia que eu estou hoje, que a gente trabalha essa questão da educação antirracista, antirracista, da literatura, a gente... e na educação, eu na escola, eu sempre gosto de carregar, de alguma forma, isso que eu vivencio. Então, eu me alimento nesses grupos de estudo, os grupos de conversas de mulheres, e me alimento disso para poder levar heroínas negras brasileiras, outros temas da literatura, e levar para a escola, por exemplo, que até essa semana, né, fui na biblioteca da escola e eu descobri um acervo riquíssimo de cultura e educação antirracista. O ano passado, eu sempre dou uma forma de trabalhar com esse tema, esse assunto. Não deixo passar brincadeiras, esse tipo de coisa na sala de aula. E procuro sempre trazer de alguma forma. Então, a vivência na escola, eu sou professora de arte no Estado, a vivência dessa educação antirracista, acho que ela sempre esteve já, de alguma forma, em mim. Mas hoje, com mais ferramentas, com mais possibilidades, eu continuo inserindo. E no Estado, assim, né, a gente tem sempre um currículo a seguir, tem que fazer, e aí eu sempre permeio entre o currículo que eu tenho que seguir e o que eu posso trazer de cultura antirracista, educação antirracista, dentro da escola. Eu entendo o colorismo, não tenho a pele retinta. E também não tenho o cabelo tão crespo. Essas são características que são muito observadas entre as pessoas. Eu, na sala de aula, observo isso. Eu, enquanto pessoa negra, observo isso. Na minha família, observo isso. Mas a gente sabe que o colorismo existe e eu sei que, de certa forma, eu tenho alguns privilégios dentro desse contexto. Mas eu não deixo de falar e nem de observar, e também não deixo passar esse tipo de assunto como uma brincadeira ou esse assunto eu não quero falar agora. Eu sei, dentro desse contexto, quais são os privilégios que eu tenho e também quais eu não tenho, né? Eu venho de uma família de pai negro e mãe branca. E por bastante tempo, assim, minhas primas da minha idade eram principalmente da minha família, da minha mãe. Então, ali eu sabia que eu era negra, porque elas são brancas. Então, assim, eu sei aonde eu estou e aonde eu entro quando as pessoas me olham. Porque ainda dentro do colorismo, se eu tiver com alguém branco, eu sei muito bem que eu sou negra e sei muito bem como eu sou olhada por aí. Mas eu também não posso deixar de dizer que quando eu estou com outras pessoas que têm a pele mais retinta ou um cabelo mais crespo, isso vai ter uma diferença. Eu acho que o importante é saber olhar, conseguir olhar e reparar essas diferenças, mesmo que somos todos negros. Eu penso que quando a gente fala de representatividade, não é só ter uma pessoa negra lá, né, representando de alguma forma. Todo o entorno é necessário ser pensado nisso. Então, quando a gente pensa no trabalho, a gente precisa olhar para o lado. Quantas pessoas negras estão fazendo esse trabalho? Quantas pessoas negras pensaram esse trabalho? Então, eu acho que um pouco desse caminho precisa estar aí. Não é só, então vamos colocar uma pessoa negra lá na frente e aí, né, a gente está fazendo o nosso papel. As pessoas já estão olhando com novos olhares para isso. Eu acredito que tem muita coisa que surgiu hoje que já está fazendo a diferença, graças a todos aqueles que vieram antes de nós, para que hoje eu pudesse, por exemplo, estar aqui falando, e para quem vai vir ainda. Então, eu acho que nesse caminho é importante, sim, que a gente olhe ao nosso redor e pense
quem são essas pessoas que estão trabalhando com a gente dentro desses projetos que são pensados. E muitos projetos já estão também acontecendo e falando sobre esse assunto, está mais aberto, assim. Eu acredito que precisa de mais, mas já está mais aberto as possibilidades para esse assunto, para esse tema, para essas pessoas, para esses corpos. Pensando hoje, eu acho que quando eu comecei, eu não pensava muito sobre isso, mesmo assim. Inclusive, eu penso que eu não pensava sobre isso e os personagens foram acontecendo. Eu não consigo pensar se a direção pensou nisso, não pensou. Eu não consigo pensar muito sobre isso. O que eu sentia, né? Mas hoje, por exemplo, uma vez fui fazer uma peça, e a pessoa, passa um pozinho mais claro, só para... Aí, assim, hoje, na época, acho que eu deixei passar, e hoje eu falo assim, meio tosco, né? Trazer isso. Mas a gente vem agora de uma história, de uma representatividade de heroínas negras, de pessoas negras, de mulheres reais, que a gente pode falar sobre isso. Então, eu acho que hoje eu vejo de outra forma. Mas, assim, e porque a gente também, o que a gente precisa olhar, quando a gente fala de princesas, desse lugar, a gente coloca muito numa questão americana, né? Esse lugar, ou muito europeu, e a gente tem outras possibilidades. Eu acho que essas possibilidades estão surgindo cada vez mais agora, para que a gente possa falar de outras mulheres negras, de outras heroínas, de outras princesas, que não essas que a gente estava habituado até então. Como eu disse, os últimos trabalhos que eu fiz foram autorais, assim, né? Porque a gente foi percebendo que precisava falar de alguns assuntos que a gente talvez não tivesse tanto essa possibilidade das literaturas, né? Claro que, assim, acho que também a questão de acessos, né? De aonde tem, como tem. Então, agora, que nem tem muitos livros que a gente pode trazer os temas, né, de pessoas negras, né, toda essa ancestralidade, a África, afro-brasileira, né, existe sim, mas assim, e aí esses acessos, não sei se os acessos de direção para a gente poder trabalhar, como que seria isso dentro dos palcos, né? Agora as pessoas também, eu penso assim que não é, às vezes não é a gente, que nem você perguntou agora, se eu faço se eu penso uma cena, se eu vou pensar uma cena e vou colocar um artista negro, uma artista negra fazendo, ou se eu estou realmente pensando no contexto que eu quero trazer com aquela cena. Então, eu nesse momento, assim, eu não posso dizer um autor específico assim de dramaturgia. Talvez eu esteja em falta com isso também. Eu acho que eu estou essa questão autoral trouxe muito falar da gente enquanto mulher, né? Enquanto mulher na sociedade negra. E esse foi o último trabalho que eu fiz, que eu gostei muito de fazer mesmo, né? Com as atrizes Silvane Moreno, Débora Santos. A gente fez um trabalho muito olhando para a gente mesmo. Então, foi um trabalho que foi dolorido de fazer, porque traz uma questão pessoal para a cena, mas para mim, enquanto atriz, foi importante, porque eram temas que estavam, de alguma forma, né, internos, e acho que quando a gente traz para a oralidade, a gente consegue perceber algo que é a mais, e que não é só nosso também. Então, eu acho que nesse momento, eu estou meio que nesse lugar do autoral, que a gente discute, fala bastante, que foi esses últimos que eu fiz. Eu não sei se engajada, às vezes eu sinto falta de mais estudos, de forma particular, né? Não que não exista, assim, né? De mais tempo, né? Então, a gente, como não estou trabalhando só com teatro, eu acho que a falta de tempo, né, que aí a educação, a família, a casa, essas coisas todas, eu acho que me falta mais tempo. E por isso eu não posso dizer que estou tão engajada. Mas eu diria que são assuntos que eu sempre procuro colocar nas pautas, que eu acho importante, sobretudo quando eu estou na frente, né? Quando eu estou na escola, eu já sou uma pessoa que estou trazendo uma representatividade. Quando eu vou
quando eu trago eu enquanto pessoa, o meu cabelo, a minha pele, as coisas que eu falo, quando eu levo um tambor para tocar na escola com um aluno, quando eu estou fazendo, quando a gente pensa esses assuntos, quando a gente faz vozes negras na literatura, quando a gente mostra que existe, eu não sei o que as pessoas vão carregar disso, mas quando eu faço esse papel que eu estou mostrando, eu sinto que eu estou fazendo um papel importante. Mas eu não sei se é engajamento isso. Não, eu acredito que pode enxergar como profissão, porque eu acho que é importante a gente vivenciar muitas coisas, e os caminhos eles se fazem, né. Quando eu comecei a fazer teatro, não se discutia muitas coisas nesse sentido. Então hoje que se discute mais, eu entendo que para mim virou uma profissão com uma causa também. Mas não significa que quem queira começar não vai permear por outros caminhos, porque eu acho que também é importante. Às vezes é até cansativo a gente ter sempre que carregar essa causa, porque parece que é uma obrigação a gente ter que falar desse assunto ou desse tema, porque como você não sabe? Então, às vezes é cansativo, às vezes eu quero ensinar, esse é o meu trabalho. Às vezes eu estou em casa e me vem um texto na cabeça e eu falo e alguém já vira: "Ai, é de uma peça, né, que você fez". Porque eu quero ensinar, eu gosto de ensinar. Então eu acho que tem os 2 caminhos, mas não significa que a pessoa precise seguir só como uma causa. Pode ser também. Uma atriz? Naru Costa. Eu a conheci no teatro, né, e depois aí vi ela no cinema, e eu acho que eu sinto a importância desses rostos, né, na televisão e tudo mais, mas fora isso tudo, assim, acho que eu não sei, eu me admirei toda vez que eu escuto a voz, que eu vejo falar, que eu achei muito bonito, não sei, de alguma forma criou uma conexão. Existem outras atrizes, mas assim, ela, acho que eu conheci primeiro no teatro e depois fui ver na televisão, eu gostei bastante. Eu acho que é um sentido, eu não sei, assim, eu vejo, pela minha própria trajetória de ter vivenciado desde a adolescência, e a gente era muito engajado, assim, nós éramos isso, éramos todos adolescentes que andava a pé, pegava ônibus e ensaiava um final de semana inteiro, todos os finais de semana. E às vezes eu fico pensando que a gente construiu uma história na cidade também. E porque não foi só 1 ou 2 anos, foi bastante tempo construindo essa história de teatro, de oficinas culturais, quando a gente representava com todas as linguagens, dança, música, artes plásticas, tudo envolvido, eu acho que criou uma grande história, assim, né, para o trajeto da cidade. E para nós enquanto, pessoas e profissional mesmo, né. Então, assim, foi importante essa trajetória, né, do teatro amador, de ter vivenciado tudo isso, e a gente pensar nisso, pra mim foi a maior escola, mais do que fazer depois cursos mais para frente, a maior escola foi isso. E eu acho que essa vivência é muito importante para que a cidade possa pensar e repensar, que aconteça mais vezes. E os acessos também, né, a gente vinha de bairros para o centro para vivenciar essas atividades culturais, e hoje eu sei que existem alguns pontos, assim, que tem esses acessos, né, da cultura na cidade, mas às vezes eu sei lá, sinto falta um pouco de mais, não sei, de chegar mais. Eu não sei se é porque eu cresci, aquilo que quando eu era menor tudo era muito grande, e agora que a gente cresce parece que fica menor, mas eu penso que os acessos, estão tá pequeno, eu tô achando, assim. Mas eu sinto que é muito importante, assim, olhando para minha própria trajetória, foi muito importante esse caminho de vivenciar o teatro desde a adolescência e carregar isso para minha vida. Este momento aconteceu por volta dos meus 17 anos, 18, quando eu fiz Antunes, porque aí eu participei de um espetáculo Vereda da Salvação, e ali eu pude falar: "Uau, realmente eu estou fazendo um espetáculo profissional tendo a Laura Cardoso como madrinha", que foi uma experiência, uma vivência incrível com a Laura, Luiz Melo, tudo mais. O Antunes Filho, assim como o José Celso, faz parte do cenário nacional, cenário brasileiro.
E, assim, diversos atores, atrizes passaram pelo Antunes. E lá no Antunes a gente tem a oportunidade de ter uma vivência, de fazer um espetáculo profissional, patrocinado lá por grandes empresas. E o mais importante, que lá no Antunes a gente tem essa troca, o aprendizado. E você, enquanto ator, enquanto pessoa, você se preparar, você ler bastante diversos livros, para que você possa fazer uma personagem com propriedade. Isso que é muito importante. Então, Antunes deu oportunidade para muitos no sentido de adquirir uma bagagem enorme. Este trabalho, Vereda da Salvação, do Jorge Andrade, foi um pontapé inicial para a área profissional. E nós, artistas, nós temos altos e baixos. E, assim, não é só pelo fato de ter Laura Cardoso, Luiz Melo, não, longe disso. Eu acredito que qualquer espetáculo, onde quer que você esteja, tendo a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, vale a pena. Vale a pena sempre. Então, assim, eu acho que tanto lá no Antunes, como fazendo um espetáculo na periferia de São Paulo, ou no interior de Minas Gerais, todas essas pessoas que passaram pela minha vida me ensinaram muito. Então, na verdade, eu acho que é aí. Na verdade, o ator é um percurso, é uma trajetória, e nessa trajetória, tudo isso que você foi adquirindo, você foi enriquecendo o seu conhecimento. Isso que é muito importante. Não perca, você que está em casa, essa oportunidade. Onde quer que você estiver, abrace, aproveite e se jogue, para que você possa fazer uma cena linda, maravilhosa. E olha, uma coisa que um diretor me disse uma vez, Oswaldo Candeias, um diretor de cinema, que faça sempre o seu melhor. Você nunca sabe quem está na plateia assistindo. Olha, primeiro o teatro. Você passa pelo teatro, tem oportunidade de vivência, conhecer, e depois, posteriormente, virão, né, ocorrerão outras oportunidades na sua vida, por exemplo, cinema, televisão. No cinema, eu fiz alguns filmes, dentre eles O Vigilante, do Oswaldo Candeias. O Vigilante foi um longa-metragem, onde eu tive a oportunidade de fazer o primeiro filme, eu estava meio perdido, porque, olha, eu tinha feito uma escola de teatro, tinha feito vários espetáculos de teatro. Aí você chega no cinema e, de repente, você não sabe. Ai, peraí, vai repetir a cena várias vezes, o mesmo take, como eu faço, como eu deixo de fazer? Eu estava muito nervoso naquela ocasião. E aí, tinha uma atriz que fazia minha mãe, Bárbara Fázio, esposa do Walter Dush, um grande escritor da dramaturgia, da telenovela brasileira, que veio, me orientou, me apoiou, e eu fui aprendendo, assimilando. Então, o cinema é muito gratificante, é difícil no Brasil. Naquela ocasião ainda era película, então, na verdade, a gente tinha que ensaiar para poder fazer o filme, tentar não errar, errar o mínimo possível para que pudesse o resultado acontecer. Dentre o Vigilante, teve SP-32, que é um filme que fala sobre a Revolução Constitucionalista de São Paulo. E no Rio de Janeiro eu fiz o Geraldo Voador, com Bruno Viana, tinha o Bruno Garcia, Maria Gladys, um elenco de pessoas onde, mais uma vez, eu tive a oportunidade de aprender mais ainda. Assim como eu estou aprendendo neste momento aqui, nessa nova vivência. Olha, não só no cinema, no teatro também. Eu me lembro que eu fiz diversos testes, e eles gostaram, foi teste interessante, depois falavam assim, olha, você atuou muito bem, mas você não tem muito o perfil. Eu ficava me indagando, qual perfil? Se não está falando sobre a época colonial, não está falando sobre a época dos escravos, assim, que perfil? Por que eu não tenho? Está falando de um espetáculo que se passa na década de 60, por exemplo. E muitas vezes eu não passava no teste. No cinema acontecia muito isso, mas aí, amém, que nesse mar de pessoas há diretores conscientes, diretores que estão ali para dar oportunidade, incluir todo mundo e fazer um Brasil plural, mostrar um Brasil plural na tela, seja alto, baixo, gordo, magro, enfim, de todas as etnias. Olha, quando você pega uma grande empresa que tem mais de 10.000 colaboradores, artistas, seja assim, os profissionais que estão na frente ou atrás da câmera, e ali você pode contar nos dedos as dificuldades, assim, quantos atores tem,
E dentre esses atores famosos, eu posso até citar, por exemplo, Neuza Borges, Zezé Mota e outros tantos que batalharam, se destacaram e depois ficaram sem trabalho. Até atualmente aí você vê esse conflito. Então, quer dizer, não melhorou. Temos muito ainda que caminhar, muito. É fundamental que a pessoa tenha essa consciência de que nós podemos, sim, criar uma sociedade melhor, uma sociedade de inclusão, uma sociedade plural, onde você assiste e você consiga ver o outro, ver você fala, pô, eu posso ser ator, eu posso ser atriz, eu posso ser diretor, eu posso ser um técnico. Mas quando você olha na equipe, muitas vezes você não vê o negro ali, nos bastidores, ou à frente. A pergunta é, por qual motivo? Olha, textos do teatro aos livros maravilhosos. Isso foi minha base para que eu pudesse voar cada vez mais alto. Textos, são N textos maravilhosos. Por exemplo, tem Fernão Capelo Gaivota, que é um texto assim maravilhoso, que conta metaforicamente, usando metáforas, a história de uma gaivota que ali no meio dos seus, ela resolve dar um passo além. E ela vai, adquire muitos conhecimentos, muitas informações, e depois ela volta para ajudar os seus, a sua comunidade. Isso é um dos textos. E eu digo isso porque isso é nosso trabalho, enquanto artista, enquanto operador, assim, operário da arte. Você está aqui tendo a oportunidade de aprender, compartilhar com as pessoas que estão em casa. E olha, essa pessoa que está lá em casa vai poder refletir sobre aquilo que você está fazendo. E com certeza isso pode mudar alguma coisa. Posso acreditar, pode acontecer, mas é um personagem complexo, muito interessante de ser feito. Mas não é que eu não acredito na oferta. É que as pessoas em si, elas já estão assim elas já estão assim tão acostumadas a esse normal que é muito difícil ser convidado. Por exemplo, seja nós negros ou brancos, quando você vai ler um livro, muitas vezes nós somos tão assim aculturados, nós estamos tão alienados, que quando você lê um livro, você fala assim, a moça está vindo naquela carruagem. Você já parte daquela premissa de que aquela moça ela é loira, ela é branca, tem cabelo cacheado. Você nunca vai ter. Eu, por exemplo, vi isso durante muito tempo fazendo isso. E hoje eu mudei. Você muitas vezes não vê aquela moça como uma figura. Poderia ser minha irmã naquela carruagem, minha mãe. Poderia. Você não coloca no exercício no dia a dia. Então as pessoas já passam da premissa de determinado tipo que é o personagem. E isso que atrapalha a oportunidade. Então, sim. Para que isso possa acontecer, é fundamental nós termos mais pessoas, né, na dramaturgia, negros na dramaturgia, enfim, em todos os lugares, na direção, para que ele possa contar a sua própria história. Isso é importante. Ator. Tem tantos, não quero ser injusto. Benê Silva. É um ator assim que eu tenho uma admiração enorme. O Benê Silva veio de Uberaba, uma cidade do interior de Minas como eu, e teve a sua batalha diária ali, não só como artista, mas como pessoa, porque eu acho que antes de você ser artista, você tem que ser cidadão, cidadã. Você tem que ter consciência do que acontece à sua volta para que você possa se posicionar. Primeiro passo é você se permitir ir atrás de um grupo, de uma oficina, de um workshop, para que você possa ver se aquilo realmente tem a ver contigo. Ler bastante, porque isso vai ajudar, vai trazer conhecimento para a sua vida. Tudo. O ator, ele é como um pedreiro. Ele faz desde a casinha do cachorro até a mansão. Então, se você se permitir, faz um trabalho hoje, outro amanhã, isso faz parte da nossa vida. A Laura Cardoso, ela disse uma frase assim espetacular: o ator se faz com as mãos. É justamente você se permitir, você estar ali, você focar, você crescer cada vez mais. E no jogo, você aprender com seu parceiro, com a sua parceira.
neste momento, os meus aplausos, eles vão para umas pessoas especiais. Umas pessoas que muitas vezes não aparecem, mas são importantes. Muitas vezes você tem, por exemplo, no teatro, você tem seu técnico, você tem a direção, você tem a cenografia, você tem o design da luz, do som. Atrás das câmeras, nós temos pessoas maravilhosas que trabalham a noite inteira. São os primeiros a chegar no local, preparar tudo, e depois um dos últimos a ir embora para casa, cansados, estão ali sempre dispostos a fazer o melhor. Então, eu acho assim, a gente tem que deixar essa ideia do lado de acharmos que nós somos uma ilha. E saber que a gente trabalha em equipe, todos e todas, todes são importantes. A senhora que limpa o espaço, que traz a água, que organiza tudo, falar um bom dia, uma boa tarde, ser urbano, ser gentil com eles. Isso eu acho que faz a diferença na nossa arte, que nos torna mais humano, sabe? É você fazer o trabalho e falar, olha, vocês estão aqui, sem vocês eu não ia fazer isso. Então, meus aplausos vão para essas pessoas maravilhosas que estão aqui, que estão atrás, nos bastidores, mas que recebam meus aplausos, meu carinho. São os técnicos. Nesta pandemia, a gente perdeu assim, pessoas maravilhosas. E quantas pessoas ficaram sem trabalho, sem oportunidade e tudo mais? E fazendo esse trabalho, por exemplo, neste momento, uau, tivemos a oportunidade de conhecer mais pessoas, seja artistas maravilhosos, pessoas assim, técnicos maravilhosos, que ficaram aqui, olha, a gente está aqui fazendo o trabalho, eles estão aí, levando para sua casa, levando para todos os meios de comunicação, uma informação, essa comunicação para você. Então não poderia ser diferente. Por eles estarem aqui na batalha, é um presente simples, mas de coração, que eu estou trazendo e entregando a essas pessoas maravilhosas. Eu gostaria que vocês saíssem daí atrás, né, aí da mesa e viessem receber, porque assim, em nome de todos, eu te entrego. Parabéns, viu? Pelas pessoas maravilhosas que vocês são. Isso, assim, meu nome, em nome de todas as pessoas, não seria possível fazer sem essa luz, sem essas coisas maravilhosas. Então, assim, que você de casa, que pretende ser artista, ser essa pessoa, por favor, valorize essas pessoas. Eles fazem a diferença.